Você tem critério gramatical para empregar esse ou este? Ou você emprega assim meio no rumo, meio no chute, ora acertando, ora errando? Vamos testar esse conhecimento numa prova da Fundação Getúlio Vargas, IBGE 2016. As capas deste livro que você leva são muito separadas. O emprego do demonstrativo destacado na frase acima está inadequado. E agora, proposta certa ou proposta errada? Bem, perceba que o livro não está com quem fala, mas o livro está com o interlocutor, com a pessoa com quem se fala. Essa é a diferença. Quando o livro está comigo ou está com a pessoa com quem fala, este livro. Se o livro está com o outro, naturalmente, esse livro. Portanto, a construção correta é as capas desse livro que você leva. Como a banca diz que o emprego é inadequado, você está diante de uma proposta certa. Quer melhorar? Quer entender passo a passo o emprego dos pronomes demonstrativos? Então fique comigo nesta aula, ela é um pouquinho mais longa que as outras, mas eu vou mostrar para você, passo a passo, como se emprega os demonstrativos nas situações em que as provas cobram. Preparado para a aventura? Vamos lá então. Primeiro vamos à questão completa da FGV. A frase abaixo em que o emprego do demonstrativo sublinhado está inadequado é. E aí você já descobriu que é a letra A, que no lugar de as capas deste livro, naturalmente as capas desse livro. Perfeito, não é? Mas vamos comparar com a letra B de bola? A letra B diz que quando alguém pergunta a um autor o que este quis dizer, é porque um dos dois é burro. Bem, você tem alguém e tem o autor. Naturalmente, para designar o que está mais próximo, que é o autor, tem que ser o pronome este. Olha que nesse caso é muito interessante, porque você tem duas pessoas, dois elementos anteriores, e para que não haja ambiguidade, para que não haja confusão de sentido, você emprega o pronome este para representar o que está por último, o segundo, portanto, letra B perfeita. Compare com a letra C. Claro que a vida é bizarra. O único modo de encarar isso é fazer pipoca e desfrutar o show. Bem interessante, nesse caso, isso faz referência à ideia anterior. Note que não se está usando o demonstrativo para representar uma palavra. Estamos usando o demonstrativo para representar uma ideia. É o que a gramática chama de valor anafórico, ou seja, o pronome com poder de representar uma ideia anterior. Portanto, letra C também perfeita. Na letra D, não há nenhum lugar nessa terra tão distante quanto ontem. Acontece que para dar a ideia de coisa que está na nossa imaginação, está no futuro, está longe, você pode muito bem empregar esse, essa, isso, que não há problema nenhum. Portanto, mais um emprego correto do demonstrativo. E na letra E, escritor original não é aquele que não imita ninguém, é aquele que ninguém pode imitar. Veja que agora estamos falando de coisas hipotéticas, escritor original não sou eu, não é você, não é o Beltrano, é algum escritor original. Para designar aquilo que é hipotético, você emprega aquele e também dá certo, não há problema nenhum. Veja como a banca da letra A à letra E obriga você a fazer um passeio bem interessante pelos vários usos dos pronomes demonstrativos. Bem, agora vamos a uma sequência didática para você aprender a enfrentar esse tipo de questão em qualquer prova. Vamos primeiro este, esta, isto. Olha, primeiro o emprego com relação a espaço. Aquilo que está próximo do falante, naturalmente está nas mãos do falante, pertence a ele, aí você emprega este, esta, isto. Olha a frase, este livro aqui é meu. Olha a outra, esta minha roupa é nova. Olha a terceira, esta pessoa ao meu lado já me assaltou 2 vezes. Hoje assalto é uma coisa tão banal que a pessoa ao seu lado é assaltante, mas as pessoas convivem com isso com certa naturalidade. Percebeu? Em todas essas frases você tem o pronome demonstrativo relacionado com o espaço, aquilo que está próximo do falante. Na última frase, isto que está comigo são provas do que estou falando. Bem,
Então fica dito, para designar aquilo que está próximo de quem fala, ou seja, do falante, empregamos o este, o esta, o isto. Pronto, não é? Segunda situação, empregar os pronomes com relação a tempo. Quando o tempo é presente ou quando é um passado próximo ou futuro bem próximo, também empregamos este, esta, isto. Veja, neste ano vou emagrecer. Claro que quando o camarada diz neste ano, não é o ano passado, não é o ano que vem, é o ano que estamos atravessando. Olha mais uma. Este dia de hoje parece interminável. Perfeito, né? O dia de hoje, este dia. E ainda neste mês, vou visitar meus pais. Pronto, quando o tempo é presente, não há nenhum equívoco, você emprega este, esta, isto com naturalidade e com acerto. Pode acreditar em tudo isto que eu estou dizendo. Olha, se o camarada está dizendo, é um tempo presente, é um tempo atual, então pode acreditar em tudo isto que eu estou dizendo. Tranquilo? Terceira situação, que é o emprego mais cobrado em várias bancas, é o emprego do demonstrativo dentro do texto. Portanto, representa o que vem depois, é o famoso valor catafórico, antônimo do valor anafórico. Olha agora, esta é a grafia correta. Veja que essa primeira parte da frase, esta é a grafia correta, você ainda não tem a palavra, não tem a grafia. A grafia vai ser colocada depois, é a palavra dizenteria. Portanto, você emprega esta e não essa. Olha outra dúvida. Vejam esses ou estes exemplos de palavras oxítonas. Veja que na primeira parte da frase você não tem os exemplos, eles virão após, virão depois, portanto tem que ser obrigatoriamente a palavra estes. E aí os dois exemplos, ureté, maceté, que você aproveita para entender que são palavras oxítonas. A pronúncia masseter e uréter são pronúncias equivocadas. Um terceiro exemplo, guardem bem isto, a vida é passageira, Deus é o motorista. De tal modo que, quando você diz guardem bem isto, o isto sugere que você vai dizer agora a frase que o outro ou os outros devem guardar. Naturalmente, a vida é passageira, Deus é o motorista. De novo, o nome técnico para esse tipo de emprego do pronome demonstrativo é o pronome com valor catafórico. Pronto, resolvemos o problema do este, esta, isto. Vamos para uma nova etapa? Vamos para esse, essa, isso. Acompanhe. No espaço é o que está próximo da pessoa com quem se fala. É o que ocorre, por exemplo, quero esse livro que está com você. Não está comigo, o falante está com você, o ouvinte, naturalmente, esse livro. E agora, essa sua roupa é nova ou esta sua roupa é nova? A roupa é sua, está no seu corpo, está com você, é propriedade sua, essa roupa é nova. Isso que está no seu bolso são chicletes? Está no seu bolso, está no bolso de quem está ouvindo, naturalmente isso. E agora com relação ao tempo futuro ou tempo futuro certo ou hipotético. É interessante, porque aquilo que é passado, principalmente passado distante, é aquele, aquela, aquilo. Mas se o tempo é futuro, certo ou hipotético, certo ou incerto, aí emprega-se esse, essa, isso. Vejamos os exemplos. Logo, logo vou comprar uma casa. Veja bem, vou comprar, ainda não comprei. E agora, neste dia, naquele dia ou nesse dia estarei realizado. Naturalmente, nesse dia, porque a casa nem existe, está apenas no futuro, está apenas no seu planejamento. Naturalmente, nesse dia estarei realizado. Sei que a morte vai chegar, ainda não chegou, vai chegar. Nessa data quero estar ausente. Quem não quer, né? Sabendo que a morte um dia vai chegar, já pensou? Se ela chega e encontra você, eu acho que é melhor chegar e você estar ausente. Perfeito, não é? E no próximo mês estarei de férias. Próximo mês, mês que vem. Isso me fará bem. Claro, né? Um futuro que é hipotético ainda não aconteceu, mas tem que ser esse, essa, isso. E agora com relação ao texto, que é um emprego muito comum nas provas de concursos e vestibulares.
representa o que foi mencionado antes. É o valor anafórico, é o pronome com capacidade de representar, de fazer alusão ao que já foi dito, que está na frase anterior, no período anterior, no parágrafo anterior. Acompanhe. Dizenteria. Aí, a afirmativa. Essa é a grafia correta. Perfeito, né? Olha, vai uma dica para você que já ouviu, né? E viu também 2 vezes a palavra dizenteria e ainda pode estar em dúvida se é desinteria ou disenteria. Continua na dúvida? Então troque por caganeira, que é mais fácil de dizer e também mais fácil de escrever. Já pensou? Só lembre que caganeira tem um i, né? É neira. Portanto, é aquele i que causa aquela dorzinha incômoda, né? Que você já sentiu várias vezes, espero que não sinta mais. Próxima frase. Ureté, cateté e maceté. E vem uma dúvida. Essas palavras são oxítonas ou estas palavras são oxítonas? As palavras já foram ditas, já foram escritas, naturalmente, essas é o pronome fazendo referência ao que está antes. E o poder corrompe, isso pode ser visto na política. Interessante, não é o isso representando uma palavra, mas é o isso representando a ideia da frase do período anterior. Isso pode ser visto na política. Pronto, e assim você ganhou intimidade com esse, essa e isso, sempre apontando para você 3 situações: a do espaço, a do tempo e a situação do discurso ou do texto, que é muito interessante. A terceira é sempre a mais cobrada. Preparado para mais uma etapa? Vamos lá. Você tem o emprego de aquele, aquela, aquilo. Vamos olhar as 3 situações novamente. Quando se trata de espaço, indica pessoa ou coisa afastada dos 2 interlocutores. Olha o que ocorre. Está vendo aquelas nuvens no céu? Indicam chuva. Claro que quando o camarada está ao lado do outro e aponta nuvens no céu, as nuvens estão distantes dos 2, naturalmente só pode ser aquelas nuvens. Olha mais uma. Estas ferramentas de casa são inferiores àquelas que estão no sítio. Você sempre vai pensar que a casa e o sítio estão distantes um do outro. Naturalmente, você tem o emprego de aquelas, com crase, está vendo, né? E aquilo que se vê no horizonte não é tão bonito quanto parece. Tudo de longe parece mais bonito de verdade. Aquilo que se vê no horizonte, aquilo que é visto no horizonte. Perfeito até aí com relação ao espaço? Então veja agora com relação ao tempo. É o tempo passado, mas não é o passado imediato, próximo, é o passado distante. Acompanhe. Casamo-nos bem jovens. Naquela época, isso era normal. Veja, época passada, dá para pensar que o camarada já está com uma certa idade, está falando da juventude e por isso emprega naquela época. Meu pai morreu faz 10 anos, aquele dia foi triste para mim. Aquele dia, há 10 anos, tempo bem distante. E aquilo que aconteceu na infância marcou minha vida. Claro que o camarada diz isso depois de adulto, referindo-se à infância, tempo distante, tempo muito passado, aquilo que aconteceu. E agora com relação ao texto, como é que é o emprego do demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, dentro do contexto? Bem, ele representa o primeiro elemento numa sequência de 2 ou mais já mencionados. É bem eficaz para evitar ambiguidade. Veja a frase. Amor e ódio se opõem. Veja, primeiro amor, depois ódio. Aí diz, este diminui a condição humana, porque você já viu, este representa o que está mais próximo, é ódio, aquele a enaltece. Aquele, naturalmente, é uma referência ao substantivo amor. Pronto, você venceu uma etapa bem interessante, que foi, passo a passo, enxergar a lógica do emprego dos pronomes demonstrativos. E agora, para encerrar a nossa aula, eu quero propor um desafio para você. Preparado? Esse ou este? Olha a frase. O maior mistério da vida do homem é esse, saber o que a mulher está pensando. E agora? O maior mistério da vida do homem é esse ou é este?
Bem, se você aplicar o que acabou de ouvir aqui comigo, você sabe que o pronome está representando alguma coisa que vem depois. Como é que anda a memória? Essa alguma coisa que vem depois, naturalmente, só pode ser este. Olha a proposta. O emprego do demonstrativo destacado na frase acima está adequado. Não está, porque no lugar da palavra esse deveria ser a palavra este. Portanto, você está diante de uma proposta errada. Tranquilo? Melhorou? Olha, você pode ouvir essa aula várias vezes, treinar, porque o emprego dos pronomes demonstrativos tem lugar cativo, tanto nas provas de concurso quanto nas provas de vestibulares. Perfeito? Bem, eu quero só um pedido para você. É pedido de professor, é pedido de amigo. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, porque as nossas aulas têm duas características básicas. Elas são simples e são eficientes. E ainda, você tem duas opções de acesso a todas as minhas aulas. Um é gratuito, é só você frequentar o nosso canal no YouTube, que todos os dias pela manhã eu coloco uma videoaula nova. E o outro é o conteúdo pago, para você que quer um estudo mais demorado, mais sedimentado, para você que realmente tem dificuldade em língua portuguesa. Obrigado, até a nossa próxima aula.